Cara, e tá virando meio novela o Léo Ortiz, hein, Vinícius? Há muito tempo o nome dele tá no noticiário. Qual é a última sobre o zagueiro ainda do Bragantino? Olha, Rizek, eu falei hoje cedo com o Diego Serri, que é o CEO responsável, né, pelo mercado de futebol do Bragantino, e ele me falou sobre Léo Ortiz e Capixaba. O Juninho Capixaba também interessa ao Flamengo. Vamos começar sobre o Léo Ortiz. Essa é uma novela que está se arrastando, né? A gente falou muito sobre Gabigol, talvez será a grande novela dessa janela de transferências, essa já com um ponto final, a desistência do Corinthians, e talvez agora essa seja a grande novela da vez. O próprio Caio Paulista também teve, né, esse desdobramento todo. O Léo Ortiz, ele já deixou claro há muito tempo, quando ele ainda estava de férias, que ele gostaria de jogar pelo Flamengo. Ele chegou a dizer isso, né, para os representantes dele e obviamente, para todo o staff do Bragantino. A questão agora é entre os clubes, e o Bragantino está fazendo jogo duro. O próprio Serri me disse o seguinte: olha, nós estamos com um contrato, nós temos aqui esse respaldo do contrato. A gente entende que esse é o preço dele, 12 milhões de euros. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada, com menos da metade desse valor. O valor ofertado pelo time carioca foi de 5 milhões de euros, prontamente recusado. E ontem houve uma reunião importante, que foi mais um capítulo dessa novela e que acabou trazendo um certo ruído, porque os representantes do atleta entendem que o Bragantino tem de ceder, que o Bragantino está fazendo jogo duro e deveria aceitar, ao menos negociar essa pedida que hoje é considerada alta pelo Flamengo e também pelos representantes do atleta. Então já há um entendimento de que se o Bragantino não ceder e não diminuir essa pedida, esse caso pode parar na justiça com um certo litígio, uma briga mais intensa, né? O que os representantes do Léo Ortiz argumentariam na justiça é difícil até saber, porque há um respaldo contratual, como me disse o próprio Diego Serri. Ele disse que está tranquilo, que ele entende que mercado de transferências é assim mesmo, que o Flamengo está no direito de pedir que o valor seja menor. Os representantes também estão no direito de entender que o Flamengo seria uma vitrine maior do que o próprio Bragantino. E o Bragantino está tranquilo, dizendo que esse é o preço e que quer receber esse valor para liberar o Léo Ortiz. Em relação ao Juninho Capixaba, para vocês já analisarem esses dois nomes envolvendo o Bragantino, pelo que eu apurei com o Diego Serri e com uma pessoa próxima ao Juninho Capixaba, já foi feita uma proposta. São muitos os clubes interessados, tá? A gente começa partindo desse ponto. Mas as propostas que chegaram, elas foram abaixo do que o Bragantino entende que é o valor de mercado do Juninho Capixaba. Então, enquanto não chegar uma proposta que interesse ao Bragantino, o Juninho Capixaba também faz parte dos planos. Um time muito cobiçado por outras equipes, até pela boa temporada que fez, né, amigos? Algumas boas temporadas vem fazendo o Juninho Capixaba, que deu uma grande reviravolta na carreira dele, porque quando ele chama a atenção, é contratado pelo Corinthians, ele teve um desempenho horrível no Corinthians, desempenho horrível no Grêmio, teve que voltar algumas casinhas, foi reconstruindo a carreira dele em camisas menos pesadas, até ser o jogador disputado de novo por grandes equipes brasileiras como ele é no momento. Ele fez um campeonato, uma temporada magnífica, mas tem essa questão, né? Ele jogou num time que não tem tanta torcida, não tem tanta pressão, e assim, pelo que ele jogou, o Flamengo está correto. Agora tem que ver se ele vai conseguir de novo ter uma temporada como a que ele teve. Ele é quase um meia, né? Ele é um jogador de articulação mesmo, trabalha por dentro, define. Mas muito isso no Bragantino, né? Sim, é isso. Se ele jogar o que ele jogou no Bragantino... Cara, e se eu sou o Bragantino, eu faço jogo duro pelo Léo Ortiz. Eu tenho um contrato, né? O contrato, sei que quem deseja é um clube que tem dinheiro em caixa, né? Não é só isso. No mercado, o jogador da qualidade do Léo, não tá fácil você achar. O maestro, o Vasco contratou o João Vitor, né? Isso. 8 milhões. Isso. O Nino tá saindo agora por quanto? É que o Nino tem... Mas é porque o Nino tem uma palavra... 5 milhões. Mas 5, mas é um Mas valor, é um acordo, né? um acordo, Valeria né, muito entre mais eles. do que isso. Ele vai, você vê, 12 milhões no Léo Ortiz, cara, de euros. É dinheiro, hein? Dinheiro. O Corinthians trouxe o Veríssimo por 8 milhões exatamente. do Benfica de euros. É dinheiro no Léo Ortiz, hein? É dinheiro mesmo. Quem voltou também foi o Robert Renan, né? Voltou, vai jogar no Internacional. Nacional, um empréstimo, né? Até o meio do ano. Esse garoto, pelo que eu vi na seleção, Eu também. ele... Muito bom jogador. Canhoto. Não, e ele tem hoje, como os treinadores gostam daquele, né, o zagueiro construtor. Construtor é aquele que acerta o passe vertical, Exato. que já coloca o seu companheiro numa posição para ele dar um segmento à jogada, paralela ainda, sem né? precisar ser marcado. E ele fez isso na seleção Muito de bem. maneira... Muito bem mesmo.
E o Vinha, tem novidades sobre o uruguaio Vinha? Não, eu não consegui nenhuma apuração diferente do que a gente já vinha noticiando nos últimos dias. O Vinha, volto a dizer, tem interesse em voltar para o futebol brasileiro, em atuar pelo Flamengo, ele vê com bons olhos. E a Roma entende que seria uma negociação interessante desde que receba algo em torno aí de 10 milhões de euros. Essa é a pedida da equipe italiana, que também vê com bons olhos essa negociação pela questão do fair play financeiro, mas não houve nenhum avanço nas últimas horas, pelo menos foi isso que eu apurei. Mas estamos com a novelinha aí, né, Lê? Algumas, não? Essa novela que tem uma residência em Bragança Paulista. Eu acho que essa é a maior novela do mercado. Acho que sim. Rubro-negro, pelo menos. A gente viveu uma novela Gustavo Scarpa com um final feliz pro Atlético Mineiro. A gente tá vivendo outras novelas por aí. Já viveu até novela do Flamengo. Dela Cruz. Novela do Dela Cruz que também já terminou. Mas essa novela Léo Ortiz, que depois ganhou um coadjuvante ali de respeito, que é o Juninho Capixaba, ela continua, né, Lê? Qual que é o status da negociação hoje? Até onde a gente tinha, pelo menos até onde eu tinha de contato, é que o Léo Ortiz quer vir para o Flamengo, né? O Flamengo quer o Léo Ortiz. A negociação trava exatamente no valor entre Flamengo e Bragantino. Tá estipulado isso? Até onde vai o Flamengo? Ótima tarde para você. Obrigada, Igor. Tá bem? Tô bem. Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo que tá acompanhando. Tá sabendo bem. Acho que eu tenho pouco a complementar. Trabalhando, né? Acho que eu tenho pouco a complementar agora. Mas vamos lá. É uma negociação, como você falou, né? Já tem mais de um mês que tem essa conversa, um cabo de guerra praticamente, porque o Bragantino puxa para um lado, o Flamengo puxa pelo outro e o Léo Ortiz, obviamente, também está ali no meio. Como você falou, o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo, já deixou isso claro para o Bragantino, até no período de férias, que o Caio Mota soltou uma matéria recente falando que lá de Nova York ele ligou para o Bragantino para falar, pô, facilita aí, porque a gente tinha um acordo que, na visão do staff do Bragantino, o acordo valeria para qualquer negociação, mas na visão do Bragantino, na visão do staff do Léo Ortiz, valeria para qualquer clube, mas na visão do Bragantino, valeria somente para propostas do exterior. O Bragantino estipulou um valor de mais ou menos 12 milhões de euros. Entre 10 a 12 milhões de euros. Negociação é muito difícil saber o valor exato, principalmente quando ela está rolando. Mas trabalha-se ali mais ou menos entre 10 a 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz. É um valor alto para zagueiro, né? A gente pensando no mercado para zagueiros. Um valor alto, principalmente a idade que ele tem. 26 anos. E aí se esbarra nesse valor, porque o Flamengo acha um valor muito alto. O Flamengo esperava uma pedida ali de 6,5, 7 milhões de euros, mais ou menos, que era o que o Flamengo imaginava e que o staff do Léo Ortiz também imaginava que fosse ser a pedida. A primeira proposta do Flamengo foi de 5 milhões, justamente para começar uma negociação ali, chegar a 6 e pouco, que era o que se esperava, e não aconteceu. E aí o Bragantino fez uma proposta para o Léo Ortiz, para ele continuar lá e se tornar a cara do projeto lá do Bragantino, e o Léo Ortiz, como trouxe o Caio Mota e o Fred, que assinaram a nota hoje, falando justamente sobre isso, que ele não quis nem essa valorização salarial que o Bragantino propôs, o que tornaria ele um dos zagueiros mais bem pagos do país, ele não quis, ele reforçou que ele quer ser transferido para o Flamengo, e o Bragantino continua pedindo esses 12 milhões aí que a gente trabalha de euros, mais ou menos. Então a diferença, se a gente falar da proposta inicial do Flamengo, é mais que o dobro. Mais que o dobro, de 5 a 12, colocando no limite, 7 milhões aí de euros de diferença, que é dinheiro pra caramba. O mercado tá inflacionado, isso aí é uma realidade. Daqui a pouco a gente vai falar de propostas, inclusive, jogadores estão fora, que o Flamengo já inclusive quis, que é o Luiz Henrique, o Fluminense tá na jogada, também um valor super alto. Mas 12 milhões de euros é um valor alto para qualquer zagueiro, mesmo um zagueiraço, que é o Léo Ortiz. Eu lembro, o Coutinho, que lá em 2022, em janeiro de 2022, eu fiz uma entrevista com o Léo Ortiz. O Bragantino se preparava para uma temporada de Libertadores ainda, e ele era um cara, e o Tite hoje é o treinador do Flamengo, ele era um cara que estava cotado de seleção brasileira e chegou a ser convocado para a seleção brasileira com o Tite, porque o Tite gosta muito do futebol do Léo Ortiz. Ele realmente vem jogando bola demais desde 2020. Muito bom zagueiro. Ótimo zagueiro. Naquela época, o Léo falou para mim que ele imaginava uma temporada de 22 do Bragantino, com essa Libertadores sendo um marco para Bragança, né? O Bragantino disputando a competição. Acabou que o resultado não foi o que queria o Bragantino, né? Inclusive para a temporada. Mas a ideia era disputar aquela competição, disputar a temporada e buscar um salto para a Europa, né? Na temporada de 23. Isso não aconteceu. O Léo Ortiz, inclusive, teve uma lesão no ano passado, né, que afastou ele um pouquinho dos gramados, mas ele já volta muito bem, né? A volta de lesão dele para a reta final do Brasileiro com o Bragantino é muito boa. Hoje, pelo que eu consigo entender do tamanho da negociação e da demora, né, para fechar, primeiro que o Bragantino tem total força no mercado, não é um time que precisa vender para fazer caixa, é um time estruturado. Isso é uma concepção do mercado do futebol brasileiro que a gente tem que falar hoje. Mas o Léo quer, né, cara? Não é um cara que está preocupado hoje, talvez, com a valorização salarial.
Ele está preocupado com o projeto que ele quer jogar em momento. Parece que o momento do Léo Ortiz é para jogar no Flamengo, é para jogar com o Tite. E quando o jogador quer jogar num clube, né, ele quer a transferência, geralmente essa verdade, essa vontade é o que acaba se impondo no final de uma negociação. Por mais que haja uma divergência, e nesse caso é uma divergência bem grande, como vocês citaram, de valor, né? O Bragantino pede algo que ele sabe que o Léo Ortiz não vale no mercado, né? E quando a gente fala isso, né, às vezes algumas pessoas podem levar para o lado pejorativo. Não é isso. Né? O mercado é igual o mercado de automóvel, qualquer coisa. O mercado de jogador é assim. Né? Um zagueiro de 26 anos, que inclusive teve uma lesão grave recentemente, mas que é um excelente zagueiro. Mesmo assim, esse cara não vai valer 12 milhões de euros. Não vai valer 10, não vai valer 8. Né? Na idade dele, vai estar valendo 6 no máximo, 6,5. E é isso que o Flamengo está disposto a pagar. Acho que a primeira proposta do Flamengo ela é mais dentro da realidade até. É de 5 milhões, né? 5. Que eu acho que é o valor que ele vale no mercado hoje. Só que assim, isso vai se arrastando. É um jogo mental. O Flamengo vai pedir menos, o Bragantino vai pedir mais. Até o momento que alguém vai dar um tapa na mesa e vai falar, olha, e esse alguém provavelmente vai ser o staff do Léo Ortiz, a gente quer ir pra lá, a gente não quer ficar aqui. O Bragantino pro Bragantino é interessante manter um jogador que não quer ficar no clube? Cara, é horrível isso. Todo mundo perde, ninguém ganha. E aí você acaba tendo uma oportunidade de ganhar dinheiro com um jogador que vai encher o teu cofre e você pode correr atrás de outro jogador. A realidade é essa. Eu até fiz uma analogia mais cedo numa live que a gente tá falando no GE com a relação do Mateuzinho. O Mateuzinho não queria ir pro Bragantino, né? Até em algum momento chegou a ser incluído nessa negociação. Assim como o Léo Ortiz tem o direito de querer vir jogar no Flamengo, o Mateuzinho tem o direito de não querer ir pro Bragantino. O jogador, ele tem que ser o meio que o dono do destino dele. Ele tem um contrato para cumprir, ele vai cumprir esse contrato, mas se ele recebe uma proposta, ele quer ir jogar naquele lugar. Profissionalmente, todo mundo tem que ser livre para tomar a decisão. O contrato do Léo Ortiz com o Bragantino é até 2026, é um contrato longo, foi renovado em 2022. Então, hoje ele tem um contrato vigente, querendo ou não, o contrato tá ali, mas é questão da atmosfera do clima pro cara jogar. A negociação vai se arrastar. O Mateuzinho teve o nome vinculado, mas o Juninho Capixaba também, né? Essa negociação, ela acontece uma separada da outra, é um pacote de fato, né, envolvendo Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Como a gente falou, né, uma novela em que envolve Flamengo e Bragantino e teve vários capítulos, dentre eles justamente o Mateuzinho. A primeira negociação do Bragantino com o Mateuzinho foi justamente na negociação do Léo Ortiz, para abater um valor, uma possível troca e tudo mais. O Flamengo topou, mas o Mateuzinho não topou, como a gente trouxe. E depois o Bragantino resolveu insistir no Mateuzinho e fez uma proposta direta para contratar o jogador, que o Flamengo falou, tudo bem, a gente aceita, uma proposta também de 5 milhões de euros. E o Mateuzinho teria um salário quase o triplo do que ele recebe no Flamengo, mas ele não topou o projeto, ele acredita que tem condições de disputar a titularidade no Flamengo e preferiu ficar no Flamengo. O Mateuzinho também interessa ao Corinthians e o que a gente apurou é que ele aguarda um contato oficial para olhar, quem sabe, essa transferência para o Corinthians, que ele considera um pouco melhor para sua carreira. E aí agora a gente pode trazer um pouco do Juninho Capixaba. Em outro momento, como a gente sabe, a negociação com o Vina está muito complicada. A Roma pediu e bateu o pé, por enquanto, de 10 milhões de euros, não abre mão disso. Então o Flamengo, obviamente, começou a olhar o mercado e teve o Juninho Capixaba como um lateral que chama atenção, que o Tite também gosta. E o Flamengo começou a iniciar esse contato. E pelo Juninho Capixaba, o Flamengo, o Bragantino no caso, estipulou um valor de 6,5 de euros. E nesse bololô aí, Igor, surgiu a possibilidade de um pacotão e o Flamengo sinalizou mais ou menos com 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz e pelo Juninho Capixaba, pelos dois, um pacote. Mas a negociação acontece só pelo Léo Ortiz, só pelo Juninho Capixaba ou pelos dois juntos. Depende muito também de como vai ser o movimento de mercado em relação ao Vina, né? Porque senão seriam 2 laterais esquerdos contratados numa mesma janela e você já tem o Ayrton Lucas. É muito improvável, né? Muito improvável que Vinha e o Juninho Capixaba juntos cheguem ao Flamengo, uma construção que você já tem o Ayrton Lucas mantido. A gente tinha comentado aqui do Felipe Luiz ainda no começo do programa. Felipe Luiz se aposentou, pendurou as chuteiras. E agora o Flamengo está buscando aí um lateral esquerdo no mercado da bola. Tem a possibilidade do Juninho Capixaba, negócio que envolve aí 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais, mas o Flamengo também tem outro negócio com o Bragantino pelo Léo Ortiz. E a outra opção seria o Matias Vinha, mas a Roma pede 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais. Então são as duas possibilidades que aparecem para o Flamengo, mas duas equipes fazendo jogo duro.
No caso da Roma e também no caso do Bragantino. Mauro César, sobre essa questão, em quem o Flamengo deveria concentrar suas forças e tentar a contratação? Juninho Capixaba, Matias Vinha ou até mesmo um outro nome no mercado? O scout do Flamengo podia trabalhar com outra possibilidade aí. Mercado sul-americano, tantos bons jogadores, né? Que às vezes a gente vê primeiro na Europa ou depois numa seleção aqui, né? Em quem o Flamengo deveria concentrar as suas energias nesse exato momento? O Léo Ortiz, o que está acontecendo é que o jogador teria uma promessa do Bragantino de viabilizar a sua saída e o jogador quer ir para o Flamengo. O Bragantino alega que não era bem isso, que os valores mais ou menos ali que o Flamengo oferece, algo próximo, seria para uma venda para o exterior e está pedindo muito mais dinheiro que o Flamengo ofereceu. Então, uma distância grande aí. A estratégia do Flamengo, pelo que eu apurei, vai ser esperar. Deixar que o empresário, o jogador pressione o Bragantino até chegar perto de um acordo. O Flamengo não vai priorizar outro zagueiro, vai aguardar. Por quê? A temporada começa agora, eu até não discordo muito disso não, acho que o ideal é você ter todo mundo no primeiro dia de trabalho, mas para jogar o Campeonato Carioca agora no começo do ano, entre você contratar na correria e você esperar mais algumas semanas e trazer alguém em fevereiro, final de janeiro, perto do Carnaval, não vejo o menor problema, porque você ainda vai ter muito tempo para o cara chegar, se incorporar, treinar, entrar em forma, conhecer os colegas, até chegar na reta final do Campeonato Carioca e depois na parte importante da temporada, é tempo suficiente. Não vejo isso como um problema, não. E são negociações difíceis, né? Então, até entendo que o tempo pode ser usado, porque você vai esticar a corda numa negociação. Um puxa daqui, um puxa dali, uma hora. É o caso lá do Vinha. É claro que a Roma vai ficar especulando ao máximo, ela tem tempo para isso, para tentar tirar mais do Flamengo ou de algum outro clube que se interesse. Mas pode chegar um momento que a Roma tenha que falar, cara, eu preciso vender pela grana que eu tenho, porque eu tenho que comprar jogador. Eu preciso vender esse cara que está emprestado para poder atender alguma demanda lá do Mourinho para reforçar jogadores com jogadores contratados. Ele está emprestado para o Sassuolo, ou seja, o cara está fora dos planos do clube que detém os seus direitos. Mas o Capixaba, pelo que o valor que está sendo pedido, acho que não vai haver nenhuma chance de negociação. Então, acho que a tendência é o Flamengo esperar o Léo Ortiz ao máximo e buscar outros jogadores para lateral. Aliás, algum nome vai pintar, eu não tenho nome, mas eu sei que estão de olho em mais nomes para a lateral esquerda. E eu acho que em algum momento vai vazar algum nome. Alguém vai conseguir apurar, eu não tenho esses nomes, repito, mas a informação que eu tenho é que ele já tem plano B de jogadores aqui do Brasil e de fora do Brasil, que atuam no exterior para tentar preencher essa lacuna, porque só tem o Ayrton Lucas, né? Só tem um lateral esquerdo no elenco. Porque o Vinha está caro demais, acho que não vão chegar no valor que a Roma quer, e o Capixaba também. O Léo Ortiz, que é o jogador que, assim, dos três, me parece bem claro que é o mais desejado pelo Flamengo. Então eles vão esperar, vão ver se consegue se aproximar de um acordo. Até os colegas do GE trouxeram a informação que o Mateuzinho interessaria ao Bragantino, ofereceram uma boa proposta, um salário melhor, e o Mateuzinho não quis ir para lá. Porque o Mateuzinho, ele se inspira no Rodinei. O Rodinei é a inspiração do Mateuzinho. E eu observei realmente que ele se inspira no Rodinei. No Fla-Flu, a falha que ele cometeu foi típica do Rodinei. E no Atlético Mineiro 3-0, daquele sacode que o Galo deu no Flamengo Maracanã, a falha dele no primeiro gol, nem o Rodinei cometeria. Então ele consegue ser pior que o Rodinei defensivamente. Mas o defensivamente é um horror. Como o Rodinei é péssimo defensivamente. Mas o Rodinei no ataque ainda consegue ser produtivo. E na última temporada foi muito bem. Do meio para frente funcionou sempre muito bem. Você quer ver um jogo, Flamengo e Corinthians 1-0, gol do Bruno Henrique, que ele cruzou a bola no último lance do jogo. Ali ele estava jogando de ponta direita, o Rodinei. Ele entrou para jogar de ponta direita. E deu certo, cruzou aquela bola. Com o Renato Gaúcho ele jogava dentro. Exatamente, foi com o Renato. Ali do meio para frente ele vai. Na defesa é um horror, um negócio pavoroso. O Mateuzinho defesa e no ataque, é isso que quer dizer? Eu acho que o Mateuzinho no ataque, ele às vezes dá certo, mas não tanto quanto o Rodinei é melhor. E na defesa é tão ruim ou pior que o Rodinei. E o Bragantino queria o Mateuzinho, mas o Flamengo, o que acontece? Ninguém quer sair. Os caras relutam para sair. Porque tá jogando ali, tá no Rio de Janeiro. Claro que o Vampeta fala, ganha bem, ganha em dia, tá tudo bem, vou ficando aqui. Rapaz do mundo da bola, todo mundo fala que se acomoda. Jogar no Rio ganhando em dia é melhor que Madrid, professor. Melhor que Madrid. Você teve lá no CT do Madrid, 100 anos do Real Madrid. Mas jogar no Rio de Janeiro, recebendo quase o Grobrai lá, Globo, tudo, Maracanã. Jogador do Flamengo. Lá, jogador do Flamengo. Sucesso, né? Aí é sucesso. O Matheus falou o quê? Vou lá pra Bragança comer aquela... Linguiça, né? Linguiça de Bragança lá que o Pocari trouxe aí pra vocês, né? Todo mundo ganhou, né?
O Vampeta ganhou. Não, o cara trouxe pra todo mundo, que ele perdeu a aposta pra mim. É verdade. Trouxe pro Pilhado também, Pilhado tá pra todo mundo.